Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Barbosa de Paiva e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de matemática número 37 do vestibular da FUVEST do ano de 2022. Bom, a nossa questão aqui, ela traz o seguinte texto. A figura mostra um quadrado e um círculo, ambos com centro no ponto O. O quadrado tem lado medindo uma unidade de medida e o círculo tem raio igual a 2 unidades de medida. O ponto A está sobre o contorno do quadrado. O ponto B está sobre o contorno do círculo. E o segmento AB tem tamanho de 2 unidades de medida. Então, aqui nós temos aqui a nossa figura, onde eu tenho aqui o nosso quadrado, tá? De lado 1, e ele tem aqui o centro aqui no ponto O. E eu tenho aqui a minha circunferência, tá? Ela tem aqui raio 2, e eu tenho aqui esse ponto B, na verdade, aqui, que pertence a essa circunferência. E o ponto A, que pertence, na verdade, aqui a esse quadrado, ok? Bom, perceba que os pontos O, B, A, eles formam aqui, na verdade, um triângulo, tá? E ele fala aqui que esse ângulo O nosso aqui, ele é igual a θ. Quando o ângulo θ igual a AOB for máximo, seu cosseno será... Nós temos aqui, então, aqui 5 opções à nossa disposição, ok? Bom, para nós resolvermos aqui essa questão, você tem que ter aqui um bom conhecimento de trigonometria, tá? Então, vamos lá. Quando eu procedi aqui com a leitura dessa questão, ele deixou bem claro para mim aqui, que a distância de O até B é o raio da minha circunferência, que mede 2 unidades de medida, e falou que a distância do ponto A até o ponto B também vale 2 unidades de medida. Por que eu estou falando isso aqui com você? Uma vez que a distância de O até B é exatamente igual à distância de A até B, eu tenho aqui que o triângulo de vértices OBA, ele é aqui um triângulo isósceles. Ele possui, na verdade, aqui 2 lados iguais. Uma vez aqui que ele tem 2 lados iguais, ele também vai ter 2 ângulos iguais. Então, é importante você perceber aqui que o ângulo O vale θ. Você vai ver que esse ângulo A meu aqui, que eu acabei de marcar para você também aqui, vai valer θ, tá? Então, dito isso aqui, eu posso fazer agora aqui a seguinte figura. Bom, o ângulo O é igual ao ângulo A, que vale θ. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Dito isso, esse ângulo θ, ele vai estar variando de 0 graus a 90 graus, ok? O próximo passo que eu vou fazer aqui, é traçar aqui, uma perpendicular ao segmento de reta OA, passando aqui pelo vértice B. Ou seja, eu estou traçando aqui a altura do triângulo isósceles de vértices OAB. Por que eu fiz isso aqui? Quando eu traço essa altura, eu vou estar dividindo aqui o meu triângulo isósceles em 2 triângulos retângulos. Uma vez que eu tenho um triângulo retângulo, o triângulo de vértices OB, eu vou chamar esse pontinho aqui de ponto C, eu posso trabalhar aqui com as relações trigonométricas, inclusive o cosseno de θ, porque a minha aqui questão está associada aqui ao cosseno. Então, eu vou chegar agora aqui, vou calcular aqui o cosseno desse ângulo θ. Vou chegar aqui e vou escrever aqui, O cosseno do ângulo θ nada mais é do que cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quando eu pego o meu cateto aqui adjacente, uma vez que esse triângulo aqui, ele é isósceles, a medida do segmento de O até C nada mais é do que a metade do segmento de O até A.
Então, o meu cateto adjacente OC nada mais é do que a distância de A a O, ou de O até A, dividido por 2. Então, esse aqui é o meu cateto adjacente. Dividido pela minha hipotenusa, que é a distância de O até B, que nesse caso aqui coincide com o raio da circunferência, que vale 2. Agora, ó, eu vou trabalhar aqui com divisão de fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Aí eu vou obter aqui o que a distância de O até A, que o cosseno de θ é igual à distância de O até A dividido por 4, ok? Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Agora, ó, para eu descobrir agora aqui qual é a resposta da minha questão, eu tenho que saber que o cosseno de θ, ele vai ser dado aqui a resposta dele em função do tamanho do segmento que vai de O até A, ok? Então, agora eu vou chamar aqui a sua atenção para nós aqui discutirmos aqui o comportamento do cosseno de um ângulo. Bom, aqui eu tenho aqui o meu círculo trigonométrico e eu chamo a atenção agora aqui o seguinte, ó. Quando eu começo aqui a mexer esse ponto P, perceba aqui ó, que o meu ângulo θ ele está aumentando. E a distância de O até M, que é esse segmento aqui que aparece aqui na cor vermelha, ele nada mais é do que o meu cosseno de θ. E aí você vai ver que à medida que eu mexo aqui o meu ponto P, eu estou aumentando o meu ângulo θ, e você vai perceber que aqui do lado direito eu vou ter o gráfico aqui da minha função cosseno, tá? E você vai ver que esse segmento de reta aqui, ó, que vai de O até M, que é na cor vermelha, à medida que eu aumento o P, ou seja, aumento o valor do ângulo θ, você vai ver que esse segmento aqui na cor vermelha ele começa a diminuir. Então, ou seja, aqui, que, ó, quanto maior o meu ângulo, você vai ver que esse segmento de reta de O até M, ele começa a diminuir. Ou seja, o que eu quero aqui chamar a sua atenção é o seguinte, ó, que no primeiro quadrante, quanto maior o valor do ângulo, menor é o valor do cosseno. Então você pode perceber aqui, ó, que quando eu aumento o ângulo θ no primeiro quadrante, o nosso cosseno, que na verdade ele começa a diminuir. Então olha que interessante aqui, que ó, quanto maior o valor do ângulo θ, menor é o valor do segmento OM, ou seja, menor é o valor do cosseno desse ângulo. Então é importante você saber que o seguinte, ó, que quanto maior o valor do ângulo no primeiro quadrante, menor vai ser o valor do cosseno. Isso é muito importante aqui para a resolução da questão. Agora, ó, eu chamo a sua atenção aqui para uma seguinte situação. Você vai perceber agora aqui, ó, que quando eu movimentar aqui o valor desse ângulo θ, você vai ver que o tamanho desse segmento aqui vai de O até A, ele também vai sofrer aqui uma alteração. E da mesma forma que se eu alterar a distância de O até A, eu também vou alterar aqui o valor desse ângulo θ, tá? Então, o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, ó. Dependendo de valor de θ, o valor de O até A, ele é modificado. Então, perceba que quando eu tenho θ aqui nessa posição, ó, a distância de O até A coincide com a metade da diagonal do quadrado. Como esse quadrado aqui ele tem lado 1, a sua diagonal vai ser raiz de 2. E a metade de raiz de 2 vai ser exatamente raiz de 2 sobre 2, que vale 0,7 aproximadamente. Então, quando o θ aqui está nessa posição, a distância de O até A vale aproximadamente 0,7. Quando eu começo agora aqui, ó, a modificar aqui o valor de θ, ó, você vai ver que a distância de O até A, ela começa a diminuir. E quando eu coloco o θ aqui, ó, exatamente aqui nessa posição, por exemplo, ó, você vai ver que a distância de O até A, ela vai coincidir com o apótema do quadrado, ou seja, com a metade do lado do quadrado. Como esse quadrado aqui tem lado 1, essa medida de O até A
vai valer 0,5. Ou seja, a distância de O até A ela é mínima quando ela assume o valor de 0,5, que é, na verdade, a metade do lado do quadrado. Então, observado essas duas situações, nós vamos agora aqui terminar aqui a nossa questão. Bom, então é importante você saber aqui o seguinte, ó, você vai ter um ângulo máximo quando o valor do seu cosseno for mínimo. E para você ter o valor do cosseno mínimo, a distância de O até A deve ser a menor possível. E eu te mostrei aqui que essa distância é a menor possível quando a distância de O até A coincide com a metade do lado do quadrado. Então, a distância de O até A, ela tem que valer, na verdade, aqui, meio. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, meio dividido por 4. Eu vou chegar agora aqui novamente e aplicar a divisão de fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Essa continha minha aqui, na verdade, vai dar 1 dividido por 8. Então, na verdade, quando o meu ângulo θ for máximo, o meu cosseno aqui, na verdade, vai valer 1 dividido por 8. Resposta aqui para a nossa questão, letra A. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.